Então, meus caros, a ideia é falar um pouquinho sobre esse tema. E aí, antes de começar a falar em inovação, inovação. O que é inovação? Né? Aí tem uma infinidade de definições, de conceitos. Cada um puxa o conceito para o seu interesse maior, para a sua área de conhecimento. Aí eu peguei e falei, eu tenho algumas noções aí, eu tenho alguns conceitos, principalmente porque durante 9 anos eu trabalhei no Parque Tecnológico de São José dos Campos, aonde um dos conceitos muito difundidos é exatamente de inovação. É ciência, tecnologia e inovação. Ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, competitividade, né? E inovação está intimamente ligado à competitividade empresarial, tá certo? Aí eu peguei e fui lá no portal da indústria, né? Vamos ver se ele, como é que faz aqui para mudar de slide. É você que muda? Desculpa. Antes disso, eu passei esse sumário para o Fritz sobre o que eu apresentaria aqui hoje, né? E tem aqui um conjunto de slides, que talvez a gente gaste aí a meia hora, 40 minutos para passar por todos eles, mas a qualquer momento, por favor, tiverem alguma questão, interrompam, que isso aqui é um bate-papo, não é palestra, não é apresentação formal, não é nada. Isso aqui é um bate-papo só para tentar trazer algumas ideias para vocês e ver se vocês conseguem aproveitar alguma coisa daqui para esse novo rumo que vocês estão buscando dentro da empresa. Tá bom? Então, vamos falar sobre o conceito de inovação, o que é inovação tecnológica, os processos recomendados para fazer o desenvolvimento de novos produtos, tá certo? Que insiram novos conhecimentos nos processos de produtos. E vamos falar especificamente de um programa de criação de cultura inovadora. Tá bom? Então, esses são os tópicos que eu preparei. E aí vamos falar sobre o conceito de inovação. Você passa para mim o próximo slide? Não, está faltando. Então, como eu falei, eu fui lá no portal da indústria, né, da CNI, SESI, SENAI e IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, que trabalha muito com isso, no setor industrial, novos projetos de inovação, de empreendedorismo. Tá? E uma coisa que se verifica, e que eu concordo, é que as principais inovações do mundo hoje foram desenvolvidas nas empresas, né? A academia é importante para desenvolver conhecimento, mas a academia, as universidades, elas não têm o traquejo de chegar no mercado, tá? Então, quem chega no mercado, quem sabe, conhece as demandas de mercado, quem identifica as oportunidades do mercado são as empresas. Por isso que é fundamental que as empresas participem dos programas de inovação que desenvolvam inovação, tá? E a inovação não é algo que precisa ser totalmente novo, precisa ser radical, não precisa ser disruptiva. Se for, ótimo, mas ela pode ser simplesmente incremental. Pode ser uma melhoria que você acrescente no teu processo, no teu produto, de tal forma que você melhore a qualidade do seu produto, ou melhore o seu desempenho, ou reduza custo, tá? Ou seja, se você introduzir uma característica nova no seu produto, no seu processo, em que estabeleça um ganho, seja na produção, seja na qualidade, seja na competitividade, você está fazendo uma inovação, tá? Dentro desse conceito. Para isso, inovar... Não, volta só um pouquinho, por gentileza. Inovar é basicamente gerar valor para o negócio. Tem que gerar valor, tá? Tem que ter alguma vantagem econômica, tá? Senão não é inovação. Pode ser simplesmente uma invenção,
pode ser um novo conhecimento, mas se não chegar lá no mercado, vender e gerar retorno, ou melhorar a presença da empresa num determinado setor, não é inovação, tá? Aí as empresas inovam em modelos de negócio, processos, serviços, produtos, né? Para a própria empresa, para o seu mercado, para o mundo, tá? As empresas que inovam são mais competitivas e tendem a pagar melhores salários e empregar colaboradores mais qualificados, tá? Os países que inovam, que têm a cultura da inovação, tá, se destacam no mercado global. Próximo lá. Então, esses são conceitos que estão lá nesse link, né, nesse endereço que está ali. Eu vou deixar essa apresentação com vocês. Tá? Então, inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. Sucesso, vamos entender cifrão, de alguma maneira. Tá? Sucesso não é aparecer na mídia, não é ficar mais bonito, não. Tem que ter, tem que engordar a conta bancária de alguma forma, ou permitir que ela não se esvaia rapidamente, né? Aí, esse manual de Oslo, da OCDE, tem um conceito aqui, que eu vou ler, pode ser desdobrado, interpretado, que é um produto ou processo novo ou aprimorado, ou a combinação deles, que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da empresa e que tenha sido introduzido no mercado ou colocado pelo uso da empresa. Ou seja, tem que ter uma aplicação prática vantajosa. Tá certo? Então, essa é uma ideia geral de inovação. Tá? Vamos lá. Aí, mais um. Vamos lá. Portanto, eu costumo dizer, e não sou eu só, é um conceito que foi sendo difundido e eu fui capturando e compartilho firmemente com isso, é que inovação é o que gera retorno econômico, tá? Vamos lá, meu caro. Aí, eu vou fazer um preâmbulozinho, antes de entrar nas questões técnica e inovação, vamos ver como é que está o Brasil em relação à economia e à inovação. Tá? Vamos lá, só para a gente entender aonde que nós estamos como país. Nós, em 2020, nós chegamos a ser a 8ª economia do mundo. Na época do que o Times fez aquela decolagem do Cristo Redentor, né? Brasil takes off, aquela coisa toda, nós estávamos lá para a 8ª economia do mundo. 2020, nós já estávamos na 12ª posição. 2021, a gente provavelmente vai fechar na 14ª posição. O PIB, a participação do Brasil no mundo, parece aquelas ações que eu vou comprar na Bolsa de Valores, ela só cai. Né? Eu sou impressionante, toda vez que eu resolvo fazer um investimento em Bolsa, eu me estrepo, não sei porque eu tenho ainda, né? Então, aí está a referência de onde foi tirada essa informação. Vamos lá, meu caro. Aí mostra a evolução da participação do Brasil no PIB mundial. Aqui, ó, 2010, nós chegamos aqui, ó, tangenciamos aqui a 7ª posição e depois pegamos aqui o tobogã, né? E estamos caindo. Vamos lá para o próximo. E aí, mesmo tendo hoje a 12ª, tendo tido a 7ª, 8ª economia do mundo, nós conseguimos ficar estáveis em termos de inovação no mundo. No ranking de inovação do mundo, nós estamos bem estabilizados.
Hoje, talvez a gente esteja ocupando a 62ª posição, que nem ali estava. Você entendeu? Olha só, horrível uma posição dessa. Ou seja, nós, ao invés de nos tornarmos uma economia competitiva, e a inovação é um elemento fundamental para isso, a gente fica... Passa ali para o outro, vamos ver se é nesse próximo aqui, ó. A gente faz muita patente, tá? Não é nessa aqui ainda. A gente faz muita patente, a gente tem um conhecimento acadêmico desenvolvido, uma quantidade enorme de publicações, só que isso não gera retorno econômico. Isso fica parado nas universidades, na academia, tá? Você conectar a academia com o setor empresarial é um desafio enorme. Esse é o papel que os parques tecnológicos se dispõem a fazer, montar essa conexão, né? Para quê? Para que o conhecimento que é desenvolvido na academia, de alguma forma, chegue ao mercado por meio das empresas. Esse é o papel em que o parque tecnológico tem que atuar de forma firme e focada. Aqui é a mesma informação, né? Para classificar as nações, o estudo mediu as inovações de entrada e saída. As inovações de entrada incluem o governo e a política fiscal, a política educativa, o ambiente inovador. Coisa que no Brasil, né, falou-se tanto em ciência e tecnologia no meio da pandemia, nosso ministro da Ciência e Tecnologia falava tanto da ciência, fala tanto em ciência, 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 e o que nós fizemos em termos de ciência? Resultado pífio, na minha visão, tá? Por quê? Porque não tem o background, não tem a estrutura para que você promova de fato a ciência e a tecnologia nesse país, tá? Isso, nós somos carentes disso, né? E entendem ciência como uma atividade em que você de exatidão e precisão, né? Eu estou chegando ali. Se não for exato e preciso, não é ciência. Ciência, ela tem imprecisões. Eu preciso estar próximo da exatidão, né? Ou seja, o meu resultado tem que ser próximo daquilo que se espera, com precisões que podem ser aceitáveis, né? E aí nós não temos essa cultura de uma maneira geral no país, tá? Vamos lá. E aí tem um quadrinho, né? Que isso aqui é de 2000 e... em algum lugar aqui, 2018, está antigo, mas ele continua. Aquela nona economia mundial, 13ª posição no mundo em pesquisa acadêmica, 62ª posição em inovação. Ou seja, pesquisamos muito numa economia forte, inovamos pouco. Se não inovar, não tem crescimento, não tem sustentabilidade ao longo do tempo, tá? Nós temos um elemento no Brasil, na minha visão, que se chama o povinho, tá? A nossa educação, ela é muito frágil com relação a isso, tá? O que se propagandeia muito nesse país, né, é a minha visão, hein, gente? Não estou fazendo uma afirmação aqui, estou dando só uma contribuição. É que, por falta desta formação básica, desse entendimento, o que é importante para um país, né, a gente não considera isso algo importante. É mais importante... Vamos falar as eleições. Eu não vejo... O povo mais barato que tem, para mim, é o povo brasileiro. Na época das eleições, a gente vai ter isso agora. É o povo que vai vender o seu voto por um valor irrisório. Às vezes por uma geladeira, às vezes por meio lote não sei aonde, que vão prometer e não vão entregar, tá? E nós fomos muitos anos
e somos ainda, colônia. E o colonizador não tem interesse em desenvolver os colonos. Nós já fomos colônia de Portugal, colônia da Inglaterra, colônia dos Estados Unidos, estamos nos tornando, muito em breve, colônia da China. Tá certo? Então, se nós não quebrarmos isso, e tem uma massa de pensadores e de pessoas formadas nesse país que podem tentar fazer essa mudança, a gente vai continuar ali, numa estabilidade, né, em termos de inovação, a economia calcada no extrativismo, desde a época lá do descobrimento, a gente continua fortemente calcado no extrativismo, né, extração mineral, uma produção agrícola que, felizmente, essa está fazendo um diferencial, porque está incorporando tecnologia, tá? Mas é onde a gente está se sustentando. Então, a ciência e a tecnologia, produtos novos, novos conhecimentos, traz desenvolvimento econômico, traz desenvolvimento social, tá? E é isso que quem pode fazer, eu recomendo que faça, tentar dar esse passinho, dar essa contribuição nesse sentido. Vocês aqui têm essa competência e têm essa condição. Talvez seja um caminho, de fato, a ser pensado, a ser seguido, como vocês estão propondo, tá certo? Mas é uma questão de cultura. Vocês aí estão procurando uma cultura inovadora. O Brasil não está. Se você for ver, as políticas não estão indo nessa direção. É pífio o que se faz, né? A minha visão desses 40 anos de vida profissional atuando em desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de tecnologias, né, tentando juntar esses elementos todos para criar novos produtos, novos conhecimentos que cheguem a mercado de fato. Pois não. A minha pergunta, ou dúvida é o seguinte: quando a gente fala de inovação, a gente também fala de investimento. Sim. O brasileiro é criativo, ele pesquisa, como se fala, ele acha muitos meios de melhorar as coisas, desenvolver. E aí, o investimento, né, a falta de um programa de processos de investimento para colocar tudo isso em prática, não seria também um grande problema aqui? Porque assim, o governo só quer imposto, né? Não tem incentivos, não tem algumas coisas que facilitem aplicar essa inovação, né? Já não é da cultura, né, como foi citado aqui de todos nós, mas se tivesse talvez canais melhor de você colocar isso e de uma maneira menos custosa, né? Ou só do bolso de da indústria privada, de quem vai investir, talvez também tivesse mais sucesso. A gente vê que alguns países que foram citados ali de inovação têm alguns programas, né? Que ajudam bastante. Existem muitos programas no Brasil de fomento à inovação. Eu falei que é pífio porque o valor que se atribui ele é pequeno diante dos recursos todos que são arrecadados, do tamanho da economia. Mas existem muitos programas e esses programas a gente precisa acompanhar. Eu vou falar um pouquinho mais adiante aqui de alguns programas que são importantes, que a gente precisa prestar atenção, que eventualmente tem oportunidades. Tá bom? Com relação a programas de inovação, como que você disse, o Brasil tem muito, que existe essa questão do descolamento, né, entre as pesquisas e a inovação, é que o Brasil, ele tem e você citou isso muito bem, uma característica que os jovens têm uma deficiência no ensino primário, né, fundamental, que é uma necessidade, normalmente inovação, ela está muito ligada a biomédicas e exatas, né? Você vê os grandes países aí que tem não que humanas não seja importante, não é isso que eu estou dizendo, mas a diferença, principalmente para o mundo industrial, a questão econômica, essas duas áreas, elas têm uma importância muito grande no peso do PIB, né? Do país avançar em inovação. E nos últimos anos, por uma deficiência na nossa educação básica, se aportou muito na questão do ensino
universitário. E onde foram boa parte dos recursos? Basicamente em cursos de humanas. Você pode ver que boa parte das bolsas de estudos que foram dadas, se fosse pesquisado no passado, era a grande parcela era para cursos de humanas, e não cursos de biomédica e exatas, por uma deficiência acadêmica. E existe também uma refração do mundo acadêmico com relação ao privado, que foi instituído, né? É muito difícil uma empresa privada no Brasil fazer o link com o mundo acadêmico, porque tem aquele, não, está chegando o demônio, né? Eu falo isso porque eu trabalhei numa empresa que tinha o Bell Labs, né? Era famoso e pertencia a uma empresa, né? E tinha toda a parte de inovação ali dentro com recursos que eram destinados do governo. Então, essa defasagem, vamos dizer assim, de pesquisa, né? E a nossa posição de inovação tem uma questão bem estrutural, no meu ponto de vista, né? Mais como contribuição aqui. Não, está corretíssimo, e eu vou fazer algumas observações a mais. Como o parque tecnológico, os parques tecnológicos têm como essa missão fazer o link entre a academia e o setor empresarial, tá? A gente sente muito isso nessas tentativas de conexões. Mas existe uma cultura ainda, principalmente nas universidades, que lucro é feio, é pecado. Onde já se viu? Ainda existe isso. Está diminuindo, graças a Deus, mas ainda existe isso. Tem um pessoal que se fecha ali, não, porque tenho que fazer pesquisa para quê? Para publicar um paper, e depois eu vou para a prateleira e deixo lá meu trabalho. Papers, que às vezes conseguem ser fabricados não necessariamente em revistas reconhecidas, e que nunca são citados, né? Que, inclusive, para o cara ter ganhar pontuação no seu conceito, é importante ter citações do seu trabalho. A grande maioria nem citação tem. Tá? Uma outra coisa, a prioridade muito no ensino superior. Nós precisamos, isso eu falo já há muito tempo, e tem muita gente que compartilha isso, precisamos ter o ensino básico, o ensino fundamental bem estruturado. Uma vez eu recebi uma consulta de um candidato a presidente, né, da equipe dele, o que eu achava do ensino no Brasil. Eu falei, olha, meu filho estava acabando de entrar na faculdade. Eu falei, mesmo sendo desfavorável para mim, eu acho que o ensino superior no Brasil tinha que ser 100% pago. Mesmo público, você paga o recurso que você arrecadar numa faculdade, você vai aplicar no ensino fundamental. Mas e aí as oportunidades, a igualdade? Não, financia o cara que não tem condição a fazer o tal do FIES, que virou que virou mais uma fonte de receita para as universidades privadas do que qualquer outra coisa, principalmente nas áreas de humana, tá? Porque é muito mais fácil você estabelecer um curso de humanas do que um curso de biomédicas ou de exatas, porque os investimentos em laboratórios são enormes. E humanas não, humanas você faz tudo pela videoconferência aí, por online, e acabou, né? Via de regra é isso. Não precisa de laboratório, não precisa de uma infraestrutura especial. Então, esse era o meu conceito, e continua sendo. Eu acho que o ensino superior no Brasil, como é, por exemplo, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, como referência, tem que ser 100% pago. E tem que ter oportunidade para todo mundo que não tenha condição de pagar, de fazer, se de fato quiser fazer, porque o cara tem que ter o compromisso de ir lá estudar, não simplesmente ir para a faculdade para festejar. Uma visão. Segunda coisa, nós tivemos aquele programa Ciências para Todos, né? Que na verdade foi Turismo para Todos. A CAPES,
eu estava participando de uma revisão do Plano Nacional de Pós-Graduação na CAPES, representando o Parque de São José. Foram bilhões de recursos despendidos nesse programa Ciência para Todos. Tá? Quantos desses milhares de alunos que conseguiram recursos nesse programa, de fato, desenvolveram alguma coisa? Tivemos, mas muito pouco. O resto foi para passear. Então, o dinheiro foi aplicado, na minha visão, num programa, a palavra é complicada, mas é populista. Todo mundo está feliz da vida, fui lá para a Alemanha, que eu fui para a Bélgica e fiquei não sei quanto tempo na Bélgica, O que você fez? Puta, cara, viajei a Europa inteira, mas o que você fez? Tá? Então, os fundamentos, os requisitos, as premissas, a hora que que são estabelecidas para um programa desse, elas são frágeis, elas não levam ao resultado. Mas eu preciso atender todo mundo. Os programas de fomento, viu, Carlos Sakuramoto no Rota 2030, tá? Fez um split porque tinha uma necessidade de atender todo mundo. Tem uma questão política, não é uma questão tecnológica. Estou falando isso porque eu vivi lá, eu presenciei os projetos, muitos projetos, tá? Projetos que eram mais para poder ter lá uma empresa, ela não ia se capacitar, como de certeza não vai se capacitar, mas ela precisava ter lá um quinhãozinho, porque politicamente era importante. Tá certo? Então, essa é mais ou menos o mundo, o ambiente que a gente vive. Tá? Estou falando do Carlos Sakuramoto porque ele está lá no Rota 2030, né, firmemente, acho que continua, tá bom? Manda ver lá o outro. Vamos lá, passa aí para mim. A indústria, essas atividades que vocês desenvolvem aqui, no PIB brasileiro, já foi importante. Com o tempo, enquanto no mundo, a média do mundo se mantém aqui, a indústria tem uma participação estável, aqui na faixa de 17% nos PIBs dos países, tá? No Brasil, só está caindo. E a gente dependendo cada vez mais do extrativismo, da agricultura, que felizmente tem uma produtividade importante, que está fazendo a diferença para a gente. Mas a participação industrial, que é onde você precisa ter esse conhecimento tecnológico mais apurado, só está caindo. Vamos lá. Olha só, já chegou aqui uma indústria de transformação, né? De 48, aqui na década de 80, e só caindo, fechou 2018 com 11,3%, vamos lá, por cento de participação no PIB brasileiro. Próximo. Dois, 2021, não tenho dado ainda oficial, 11%, e no final da década, se continuar do jeito que está, 9,3%. A indústria será um setor de pouca importância no PIB brasileiro. Se ela é de pouca importância, por que nós vamos incentivar a indústria? Estou falando da visão dos governantes de uma maneira geral. Ela participa pouco. Onde que dá mais dinheiro? Vou incentivar outros. O que é um equívoco boçal, porque a indústria tem uma participação, ela pode ser um fator de transformação da economia. Tá? Cara, você transformou a economia, você gerou empregos de alta qualificação, de alta remuneração, você muda tudo. Mostra anterior.
eu vejo aqui o gráfico começou a cair mesmo ali, ó. Volta dois, Edson, por gentileza. E começar... Mais um, aí. Então, se você vê, quando os sindicatos começaram a atuar fortemente, que começou a tirar a liberdade do... É um fator. São José dos Campos perdeu uma quantidade enorme de empresas por conta do sindicato dos metalúrgicos, que era muito forte, estridente. A General Motors, estou falando de novo da GM, porque o nosso amigo Carlos está aqui, tá? O que ela sofria com o sindicato dos metalúrgicos, a Embraer, as empresas ligadas a esse sindicato, sofriam barbaramente. Por quê? Porque é uma mentalidade burra. O que ele fazia? Ajudava com esse movimento a fechar postos de trabalho dos metalúrgicos. O que a empresa vai fazer? Eu não vou ficar aqui, vou mudar, vou para outro lado. O que acontecia com os metalúrgicos? Então, perdiam o emprego. É uma mentalidade burra essa. Nossa, o mercado de trabalho é em 78, saiu em 2003. Eu acompanhei bem aqui, ó. Em 78, não sabia nem o que era sindicato. Tem chegado aqui no secretário de Educação. São José perdeu, teve uma desindustrialização e um componente forte foi exatamente a atuação do sindicato dos metalúrgicos. Eu mesmo sendo o iniciante, eu acompanhei o passo a passo, além de que cada vez o empresário tinha menos liberdade de querer fazer das coisas, certas coisas que você queria fazer, tinha que você pedir permissão para o sindicato se podia ou não podia. Mas então, isso hoje continua. Tem uma empresa lá em São José, que é vizinha ao Parque Tecnológico, ela quis expandir uma operação, ela fica de um lado da Dutra, ela quis expandir uma operação numa indústria antiga, né? Do outro lado da Dutra. Ela ia adquirir aquilo lá e montar uma operação importante lá. O sindicato foi lá e falou, não, tem um pedágio a ser pago, tem condições, nós precisamos ser atendidos para você, senão você não vai... O cara pegou e desistiu. Ele desistiu, falou, o quê? Né? Então, tem esse fator. Sindicato, ele, de fato, contribuiu de maneira significativa para isso também. Tá bom? Vamos lá, gente. Próximo. Aí, ó. Registro de patentes cresceu muito nesse período, né? Sendo que 74% na universidades, 15% no Instituto de Ensino e Pesquisa, 9% em empresa. O que é universidade e instituição de ensino, provavelmente não chegou a mercado. Tá? O que é empresa, tem uma grande chance de ter chegado a mercado. Tá? A participação mundial brasileira no depósito de patentes caiu de 1,2 em 2000 para 0,8 em 2017. Mesmo assim, em relação ao mundo, nós estamos, embora tenhamos crescido em número de patentes, proporcionalmente dentro do cenário mundial, nós caímos, porque não é a nossa vocação intrínseca fazer isso. Nós pensamos em outras coisas. Né? Aqui já falei da inovação. E quando eles falam em inovação industrial, está falando em compra de tecnologia. Tudo bem, é importante. Tá? E 40% na compra de novos equipamentos. Então, ao importar uma nova máquina, um novo equipamento, isso é contabilizado dentro desse ranking aqui como uma inovação da empresa, que pode, de fato, ser uma componente importante. Tá? Mas 40% de inovação devido à importação de novos equipamentos parece um pouco desbalanceado. Não está gerando necessariamente inteligência competitiva, inteligência tecnológica. Tá? Está pagando a inteligência competitiva, a inteligência tecnológica do quem forneceu o equipamento lá fora. Vamos lá.
E aí tem, aonde que o mundo está focado? São nos aplicativos, né? Uber, 99, iFood, Rappi, em conjunto, o maior empregador do país. Não é o setor industrial, né? Aí o nosso amigo que está com a motinho lá, na hora do almoço, costurando todo mundo, né? Ele é um empregado desse setor, tá ali, tá? Mão de obra bem desqualificada, né? Ele precisa ser qualificado para pilotar a moto e saber passar em sinal vermelho, né? Tá certo? Mas é importante? É importante, não estamos desconsiderando isso. Só que isso tem mostrado o perfil do trabalhador brasileiro, cada vez menos competitivo que os de outros países, tá? 3,8 milhões de brasileiros autônomos e que trabalham com as plataformas representam 17%. Vamos lá. Antecipando, daqui a pouco a gente fecha com essa conclusão, né? 17% dos 23 milhões de trabalhadores que estão nessas plataformas aí. Tá? E se fosse reunido todo esse mundo aqui em folha de pagamento, seria 35 vezes maior do que a dos Correios, por exemplo, que é um grande empregador e que é de serviços. Então, essa é só informações genéricas. E concluindo lá, diante de tudo isso, que eu digo o seguinte: inovar é preciso na indústria e no Brasil para fazer a diferença. Vamos lá, Wesley, que eu não quero ocupar muito o tempo de vocês, não. Aí, falando um pouquinho sobre inovação tecnológica, inovação tecnológica ela é conhecida muito como desenvolvimento de melhorias em produtos e serviços, em processos, né? E aí tem alguns conceitos que seria interessante ter em mente na hora de pensar em fazer um projeto de inovação tecnológica, que é o termômetro da maturidade tecnológica. Não sei se vocês já trabalham com o maturidade tecnológica, os TRLs, Technology Readiness Level. Isso é legal conhecer e sim verificar aquele projeto em que posição que está desse termômetro, fazer os estudos de viabilidade, né? Técnica, comercial e econômica, tá? Se não tiver viabilidade nesses 3 pilares, a recomendação é não siga com o projeto. Tá? Por mais que seja atraente, se tiver muito engenheiro aí, o engenheiro adora fazer desenvolvimento tecnológico, tá? Mas não sabe o que vai acontecer, quem que vai pagar a conta e se vai vender, né? Então tem que tomar cuidado com o engenheiro. Tinha um chefe na Vibraz, falecido, que também era do ITA, né, turma 58, João Verde Carvalho Leite, que falava o seguinte, né, ele era praticamente o dono da empresa, ele falava o seguinte: tem 2 formas de você perder dinheiro na vida, né, 2 formas importantes. Uma é com mulheres e outra é com engenheiro. Eu escolhi a segunda, sabe? Né? Porque, puta, engenheiro costuma dar um prejuízo, né? Na verdade ele dá o retorno, mas gastam dinheiro danado, né? E aí vamos falar um pouquinho de um roteiro para desenvolvimento de um novo projeto. Vamos lá. Essa régua do TRL, ela foi desenvolvida pela NASA, adotada pelo DoD, o Department of Defense dos Estados Unidos, pela ESA, European Space Agency, Airbus, enfim, nesses desenvolvimentos de alta tecnologia. E você vai medindo a maturidade do teu projeto segundo esses conceitos. Vai de 1 a 9, tá? Então, a pesquisa básica, aquela que está desenvolvendo conhecimento, isso aqui
1 e 2 aqui é feito normalmente na universidade, tá? Aí, uma vez que um conceito foi desenvolvido e teve uma verificação de viabilidade, eu posso passar a um desenvolvimento, digamos assim, físico, né? Começar a fazer modelos de tecnologia, demonstradores de conceitos, protótipos, né? Até testando o sistema em condições cada vez mais abrangentes, até chegar na condição operacional mesmo, né? E aí, até chegar na validação completa do projeto. Então, isso aqui, dependendo do produto, pode levar meses ou anos, tá? Vamos lá. Isso aqui é bom acompanhar para ter uma referência, né? Aqui está aqueles itens descritos, né? Os princípios básicos, até o sistema operando, comprovando em todos os aspectos, e comprovar em todos os aspectos da sua missão operacional. Então, isso aqui é um crescente. O pessoal, de uma maneira geral, ainda mais quem tem uma pressa para fazer desenvolvimento tecnológico, adora dizer que ele construiu ali um modelinho de demonstrador de bancada, que ele está no TRL 6, 7. Cara, você não tem vantagem nenhuma em querer supervalorizar o teu projeto. Por quê? Porque você vai ser obrigado a passar por isso se você quiser ter sucesso no mercado. Não tem jeito, tá? Então, é legal ser pragmático quando você for analisar isso dentro desses conceitos. Tem empresas que só vão a mercado, uma vez desenvolvida a coisa, só vão a mercado quando chegam aqui, ó, no nível 6 ou 7. Não vão se aventurar a vender ou a propagandear, às vezes propagandear até faz, mas a vender de fato, se não tiver uma maturidade mínima, porque o risco é enorme, tá? O risco de dar um pau e você ter que fazer um recall, ter devolução, é enorme, tá? Então, precisa ter isso em mente. Vamos lá, o Edson, próximo. Aí, ó. E aí tem, nesse ciclo de vida de um projeto, né? Tendo aqui a maturidade tecnológica, os níveis de TRL, você vê o seguinte, que o custo do projeto, ele vai crescendo até, enquanto vai crescendo a maturidade, até atingir num protótipo minimamente testado. Depois que testou, que eu vi que aquele conceito é válido, que eu tenho um estudo de viabilidade, que aí o teu custo vai caindo, tá? Mas essa fase aqui é a fase crítica de um projeto, tá? Que, vamos lá, meu caro. Que é onde os parques tecnológicos procuram atuar, que é a travessia do chamado Vale da Morte. Muitos projetos saem daqui e não prosperam, morrem aqui. Por quê? Porque precisa de recursos, precisa de foco, precisa de dedicação, né? E os recursos financeiros são mais significativos. Por isso que o Brasil pesquisa, patenteia, mas não chega lá. Por quê? Porque tem os investimentos, você que comentou, né? Os custos financeiros, eles crescem, tá? O risco aumenta. Depois, ele passou essa fase, volta a ter um ambiente um pouquinho mais tranquilo, ou menos turbulento, vamos assim dizer. Vamos lá, meu caro. E aí, para montar um projeto desse, são vários os conceitos que são recomendados, né? Primeiro é você dizer o que eu quero, né? Qual que é o meu... Então, eu estabeleço tudo isso dentro de um planejamento de um projeto. Eu faço todo o encaminhamento que eu quero ter no projeto, eu vou verificar a evolução da maturidade tecnológica, vou passar
de uma fase para outra dentro de determinados critérios, né, os pedágios ali, né, e vou fazer revisões de tempos em tempos para ver se o meu projeto está seguindo aquilo que foi minimamente planejado, ou se não está seguindo o planejado, se ele continua num rumo bom, tá? Para isso, para poder montar um projeto, é bom ter um brainstorm, as pessoas de mais experiência, conhecimento da empresa, devem ser convidadas a participar dessas ideias, né? E aí eu faço um estudo de viabilidade. Tenho esse projeto que está identificado aqui, que eu gostei dele, eu tenho os recursos técnicos para isso, ou seja, eu consigo torná-lo viável tecnicamente, tá? Não é sempre que tem, não. Tem coisas que são fantásticas, tal, mas o recurso que viabiliza tecnicamente o projeto não está aqui, às vezes é indisponível ou inacessível para a empresa. Então tem que ser analisado. Comercialmente, se eu chegar no mercado com esse produto do jeito que eu concebi, eu vou vender? Vou ter comprador para isso? Tá? O que o mercado vai pagar, pode pagar, se dispõe a pagar, vai retornar o investimento que eu vou fazer, o risco que eu vou fazer? Se não tiver essas viabilidades todas, como eu disse, é melhor repensar o projeto. Tá? Aí vem recursos orçamentários. A própria empresa pode bancar, mas tem oportunidades de fomento. FINEP, fundos setoriais, lei do bem, o Rota 2030, por exemplo, que vocês têm vocação para eventualmente atuar nisso. Tem muito dinheiro de fomento por aí. Tá? Então, é bom estar monitorando isso. Lá no parque nós tínhamos uma equipe de projetos que ficava monitorando tudo quanto era edital de fomento, né? E repassava para as empresas. Via, mas o que, aqui pode ser interessante para a empresa A, B, C, D. Então, apresentava a empresa, olha, tem um edital aqui, se quiser trabalhar junto, a gente ajuda a montar projeto e tal. Agora, você desenvolver um projeto para atender uma chamada, um edital de fomento, é algo que precisa ser muito bem analisado. Por quê? Se eu não tiver dentro de uma oportunidade que eu já tenho do meu planejamento, cuidado para você criar um novo projeto só para usar o recurso de fomento. Tem muita empresa que gosta de fazer isso. Tem um negócio, vamos entrar lá para ver como é que é. A chance de quebrar a cara é grande. Por quê? Porque você tem que dar contrapartida, você mobiliza recursos da empresa para aplicar naquele projeto, e às vezes não chega a bom termo. Só que quando você tem que inventar um projeto, quem gosta muito disso é a academia. Tá? Para a empresa, seria bom que ele estivesse dentro de um planejamento da empresa e ele se encaixasse. Por quê? Porque o recurso de fomento vai minimizar os investimentos necessários que a empresa faria nesse projeto. Então, é bom ter isso em mente. Eu preciso ter uma equipe de projeto, não é uma equipe fisicamente destacada, mas ter os elementos que possam trabalhar num projeto dentro de todas essas características. Isso é altamente recomendável. Se no momento crescer, numa determinada situação crescer, eu posso até destacar uma equipe especificamente para fazer projetos e gestão de projetos. Tá? O job ticket é um conceito que um consultor americano, o Larry Moore, que foi vice-presidente da Pratt Whitney, nos Estados Unidos, ele foi contratado como consultor da Vale Soluções de Energia quando eu estava lá. Eu era diretor de desenvolvimento de programas de P&D na Vale. E a Vale contratou uma equipe de consultores internacionais para poder avaliar os projetos, né? Projetos pesados. E o Larry Moore falava assim, quantas vezes que a empresa falava de um projeto, ele falava, cadê o job ticket? Tanto é que o apelido dele ficou Larry Job Ticket, né?
Cadê o job ticket? Job ticket. No fundo, o que ele está é o seguinte, você tem esse projeto aqui, a equipe de projeto, os executores estão ali, você tem o comprometimento da alta gestão da empresa com aquele projeto? A alta gestão da empresa assume com vocês esse plano de trabalho? Porque, às vezes, isso acontece muito, a administração da empresa, a alta administração, fala, não, deixa fazer, vamos ver até onde dá. Aí chega na hora H, não gostei, fecha. Literalmente puxa o tapete. Isso é altamente indesejável. É melhor não começar. Você entendeu? Por isso que ele enfatizava o job ticket, né, que é exatamente o compromisso formal, estabelecido numa folha ali e tal, de que é isso que eu quero, eu vou apoiar isso nessas condições, assim, assim, assado. Se tiver aqui, tem o meu apoio. Tá? Então, isso é algo que vale a pena ser pensado, porque, caso contrário, acontecem coisas que eu vivenciei muito, que é na hora H, você está vendo que a coisa vai acontecer, comigo aconteceu muitas vezes, principalmente lá na Vibras. O presidente fala, não quero isso, fecha. Eu falei, cara, tá aqui, não quero mais, fecha. Você sentia assim, que estava jogando no lixo um esforço enorme, e ele não quis enxergar, muitas vezes, o estágio efetivo de onde estava, porque o resultado não estava do jeito que ele gostaria, que ele imaginava naquele momento. Então, isso é delicado e precisa ser bastante avaliado num projeto, principalmente se o projeto envolve recursos significativos. E essa gestão é fundamental. Tá? Ela é fundamental para a empresa, ela é fundamental para o projeto, para a equipe toda, e principalmente quando você pega a fonte de fomento, que é dinheiro público, que você tem que prestar conta. Tá? Então tem que ter uma equipe que esteja atenta a isso tudo, acompanhando todos esses elementos. Vamos lá, meu caro. Aqui tem vários... Tem um roadmap que eu fiz aqui, que eu tenho compartilhado com algumas empresas. Se quem quiser fazer um desenvolvimento de produto, tem aqui um roadmap que serve como inspiração e referência. Não é uma camisa de força, é um roteiro, né? Não é um trilho, é uma trilha, né? Vamos lá, como dizia os chefes que eu tive aí. E está aqui. A partir de uma ideia, de uma oportunidade, a ideia pode surgir internamente num brainstorm, a oportunidade pode vir de um cliente, tá? Do mercado. Vamos ver como é que eu consigo estruturar e atender essa ideia, tá? Faço um estudo de viabilidade, aí eu passo para o roteiro tradicional. Vou modelar, vou simular, tenho que identificar fornecedores críticos, tá? Na área de defesa, isso é de uma criticidade absurda, porque tem muita coisa na área de defesa que o fornecedor, você sabe como fazer, tal, mas o cara lá não te entrega aquele material, seja um componente eletrônico, um sensor ou uma matéria-prima importante. Você parou no meio do caminho, né? Especifico isso detalhadamente. Aí, tendo esses elementos todos, eu sento numa reunião formal e vou fazer o que se chama de Preliminary Design Review. Vou fazer uma revisão do projeto e vou ver se todos os elementos que eu construí aqui, eles recomendam a continuidade do projeto. Um Design Review, você está sempre avaliando a paralisação ou a continuidade ou um ajuste de rota do projeto. Então, de tempos em tempos, é importante fazer um Design Review. Ok, luz verde aqui, aí eu vou para detalhar esse projeto, eu vou fabricar alguns demonstradores, protótipos, e a hora que eu
fabriquei isso tudo, que eu detalhei todo esse projeto, que eu sei exatamente o que fazer, como fazer, de repente eu preciso de uma tolerância, uma guia de onda tal, que tem uma tolerância que eu não posso ter, tem que ter um canto reto ali, como é que eu fabrico isso? Tá? Eu verifico aqui se esse projeto eu consigo dar sequência. Então tem aqui uma revisão intermediária, construo os protótipos demonstradores, avalio para ver se ele está atendendo os requisitos, e aí eu faço, essa aqui é uma revisão importante, chamada a revisão crítica desse projeto, ou seja, aquilo que eu concebi, de fato, pode funcionar do jeito que eu gostaria, com a performance, com a segurança, com a durabilidade. E aí eu vou desenvolver o projeto de qualificação disso tudo, e começar a fabricar, fazer uma pré-série para ver se... Uma coisa é fabricar protótipo, muitas vezes com recursos laboratoriais, uma máquina dedicada ali que separa. Outra depois é você colocar numa produção de fato. A condição de produção seriada mantém as características que eu quero para o produto? Tá? Aí eu faço isso, uma avaliação dessa numa revisão final. Tá? Então, isso aqui é uma ideia, tá? Que a experiência nesses anos, nesses 40 e tantos anos aí, sugerem que sejam avaliadas, sejam observadas. Vamos lá, meu caro, que eu estou consumindo a hora de vocês aí. E aí? Criação de cultura da inovação. Considerando todos os elementos, esse cenário todo, tá bom. A DataLink, ela tem uma rota definida de atuação. Estava conversando com o Fritz antes aqui, né? Está consolidado durante muitos anos, ela tem segurança daquilo que faz, ela tem um certo conforto, ela sabe qual é a posição dela dentro dessa rota que está estabelecida. Tá? E em cima dessa rota, tem lá os valores, a missão, os objetivos da empresa, tá certo? Fui lá dar uma lida toda no site, né? Falei, mas e se eu quiser pensar numa rota, numa nova rota? Não abandonar essa, mas pensar em uma nova rota. É bom que eu faça uma avaliação desses itens, né? Depois de um brainstorm e tal, eu falei, a missão da empresa vai continuar sendo essa ou eu posso fazer uma revisão nela? Buscar novos mercados? Ser referência no mercado de cabos é uma coisa. Ser referência no mercado de conectividade pode ser algo bem diferente. Tá certo? Então, essa avaliação é importante fazer. Fazer o SWOT, verificar tudo que eu tenho aqui dentro de conhecimento, que tem uma fortaleza aqui dentro já estabelecida. O que desses pontos que eu tenho fortes eu posso aplicar numa nova situação? O que eu tenho de fraquezas, né? Somente para uma nova frente de trabalho? O que existe de ameaças lá fora, em termos de concorrentes, de marcos regulatórios, de fontes de financiamento, né? O que eu tenho de oportunidades, né? Então, o SWOT é algo importante dentro dessa nova visão, tá? Para isso, a minha estrutura organizacional hoje existente, consolidada para isso que eu faço, ela estaria adequada para abrir novos caminhos? Então, eu preciso repensar isso, pode ser que eu tenha que fazer alguns ajustes. O meu planejamento, chamado de estratégico, né, mas esquece o estratégico, mas o meu planejamento para isso está adequado? É bom eu rever. Provavelmente eu tenho que fazer revisões, quase certo. Tá? E para isso eu preciso pensar aí nas parcerias, na propriedade intelectual, na verticalização ou terceirização, né? Tem empresas que gostam de terceirizar tudo. Eu recomendo que a terceirização seja feita de uma maneira ampla, mas aquilo que é o crítico, que é o segredo do negócio,
esteja verticalizado e preservado como segredo industrial. Tá? É uma avaliação que precisa ser feita. Vamos lá. E aí, meu caro, dentro dessa linha de pensamento, isso aqui foi um levantamento que a gente fez lá no parque das novas tecnologias que estão por aí, né? A Datalink já atua em algumas aqui, hein? Nos projetos especiais, ela atua em algumas aqui já. Mas está aqui, ó, né? Energia limpa, energia fotovoltaica, vocês estão fazendo lá, conectores. Foi lá todo um fornecimento para a Luz Syncron, lá do CDP, lá de Campinas. Tá? Mas tem aqui, ó, Indústria 4.0. A Indústria 4.0 pode não ser um produto, mas pode ser um conceito a ser implantado na empresa, tá? Esse conceito da Indústria 4.0, se ela, de fato, melhorar a produtividade. A Indústria 4.0 visa, principalmente, a melhoria da produtividade da empresa. Tá? E aí vai, né? IoT, inteligência artificial, Big Data, Analytics, tal, conectividade, acesso e tal. Então, tem aqui, essas são as, digamos assim, as frentes tecnológicas que estão chegando e que são muito comentadas, né? Eu diria até que estão na moda, tá certo? Tem outras, tem. Vamos lá. Mas eu vou desenvolver para quem? O setor aeroespacial é um setor de alta tecnologia. Eu, por exemplo, hoje eu não vou falar isso porque, infelizmente, o programa espacial brasileiro está lamentável, né? Se hoje tivesse satélites em desenvolvimento, eu tenho competência para desenvolver sistemas para satélites? Talvez sim. Né? A indústria naval, a Marinha vai contratar, está contratando a Embraer e a Thyssen para desenvolver as novas corvetas, com alta sistemas de tecnologia, porque não adianta você fazer um navio nesse militar se não tiver sistemas importantíssimos de radar, de detecção, de contramedida, de comunicação, de gestão de todo o ambiente, né, de sistemas de armas modernos. Tá? Pode ter oportunidade? Com certeza sim. Setor automotivo, já falamos. Tem aí o Rota 2030, inclusive a Fundep vai promover agora um seminário. A Fundep faz a gestão das linhas 4 e 5 do capítulo 3 do Rota 2030. Tá? Então ela vai estar abrindo, tem recursos aí que eventualmente podem ser importantes para você. Nesse ponto eu falo de novo. O Carlos Sakuramoto pode orientar algumas coisas. Tá? Estou falando isso porque nós já interagimos bastante nesse sentido. Poder público, cidades inteligentes, muito de conectividade. Tá, somente Wi-Fi. Tá? Área de saneamento, está vindo aí, tem um novo marco do saneamento. O que pode ser feito? Comunicação eletrônica, agronegócios. Tá? Algumas vocês já atuam. Mercados. Brasil, uma enormidade. América Latina, África, Oriente Médio. Por que eu não coloquei Europa, Estados Unidos, Canadá aqui? Porque ali são mercados mais competitivos, eles são... precisa ter um empowerment muito forte para você entrar no mercado desse, via de regra. A menos que você tenha um diferencial enorme, tá? Aí eu costumo dizer o seguinte, que o dólar que vem da Bolívia tem exatamente o mesmo valor do dólar que vem da Suíça. O que eu quero? Eu quero dólar, eu quero grana. Não importa de onde, né? Sendo lícito, sendo ético, agregando valor, por que eu não posso ter o dólar da Bolívia, o dólar lá da Nova Guiné, por exemplo? Tá certo? Então, tem gente que fala muito em internacionalização, mas só olha o circuito Elizabeth Arden. Eu não sei quem daqui da época, vocês talvez tenham ouvido falar do circuito Elizabeth Arden, que era o circuito da moda no passado.
na época que eu jogava bolinha de gude com calça curta, tá? Que era a moda, ela transitava entre Nova York, Paris e Milão, né? Que era o chamado circuito Elizabeth Arden. Eu não preciso desse circuito, eu posso trabalhar nos outros mercados, tem oportunidades enormes, tá certo? E aí vem uma questão. Se o Edson deixar, eu termino aqui. Será que a DataLink já não tem uma cultura de inovação? Com tudo isso que vocês fazem, com isso que o Fritz escreveu, que por conta de um processo mais confiável, de altíssima qualidade, eu tenho conquistado clientes de outros fornecedores e fidelizado esses clientes, isso é inovação, porque eu estou fazendo algo diferente, incrementando meus processos, meus produtos e obtendo um retorno econômico. Você entendeu? Então, na minha visão, vocês têm essa cultura já. Vocês têm essa diretriz. É uma questão agora de tentar ver quais são os outros caminhos possíveis de serem perseguidos. Tá certo? Minha visão, viu, Fritz? Por tudo que eu ouvi, que eu já consegui aprender da DataLink dentro dos conceitos que eu conheço. Tá? O bolo está aí. Talvez tenha botar aqui uma cobertura a mais aqui, um enfeitezinho ali, uma velinha de estrelinha, né? Põe uns brigadeiros em volta, tal, mas vocês têm os fundamentos já, de certa forma. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Estou à disposição para bater papo, para conversar. Tá certo, gente? E fique à vontade. E muito obrigado aí pela... Né? Pode... Pronto aí, ó. Tá? Tem meus contatos aí? Tá? Eu costumo responder a todos, às vezes não automaticamente, porque é uma quantidade enorme de contatos, mas precisa falar alguma coisa séria, liga. Bom, agradecendo muito e também gostaria de dizer que a sua presença aqui, eu acho que é uma velhinha que a gente está colocando no bolo.